Fala pessoal, vamos iniciar mais uma live aí. E o tema de hoje vai ser justamente como acabar com o efeito sanfona. E o que é efeito sanfona, né? A primeira coisa que eu venho falar com vocês é justamente o que é efeito sanfona. Né? O efeito sanfona é, o que acontece com várias pessoas que buscam emagrecer e, e acabam se frustrando mais para frente, né? Que é aquele efeito que você emagrece bastante, tem faz uma restrição calórica grande e não consegue manter isso durante muito tempo e acaba depois voltando, né? Acaba voltando ao peso inicial ou de repente às vezes até engordando um pouco mais do que tinha, do que antes, ganhando mais peso do que tinha antes. Então, justamente o que eu tô, como eu estou falando, esse efeito acontece por quê? Por que acontece esse efeito sanfona? Porque geralmente as pessoas começam a fazer alguma dieta, seja essas dietas da moda aí, low carb, cetogênica, vários tipos de dieta que existem que são muito restritas, que têm uma restrição de caloria muito grande e, consequentemente, não fazem, não acompanhada de algum tipo de atividade física. E por não estar acompanhado de um tipo de uma atividade física, principalmente atividade resistida, essa restrição calórica acaba ocasionando o quê? Perda de massa muscular. Claro que a gente você perde gordura também, perde líquidos também, né, fluidos também, mas também massa muscular. E o que acontece por você estar perdendo, você perder um peso muito acentuado, às vezes até mais, assim, geralmente mais de 10% do seu peso corporal total, e por ser uma dieta muito restrita, a gente não consegue levá-la durante muito tempo. E devido a não ter um acompanhamento de algum tipo de atividade física, como eu disse, você acaba perdendo líquidos, gordura, claro, gordura também, mas também essa massa muscular. Consequentemente, por perder essa massa muscular, né, essa massa magra, nossa taxa metabólica basal acaba baixando muito. Ela baixa e o que acontece? O nosso metabolismo acaba reduzindo. Então, consequentemente, vai ficando mais difícil depois de emagrecer, de se manter nesse peso que você perdeu nesse período e a gente acaba voltando, o efeito rebote, eu acabo voltando, que na verdade chama efeito platô. Quando a gente faz existe esse efeito platô. Quando a gente faz uma restrição muito acentuada, uma restrição calórica muito acentuada, o nosso corpo, o que ele faz? O nosso organismo, ele subentende que a gente começa a ter que segurar, o nosso metabolismo começa a ter que segurar, ele abaixa essa taxa metabólica basal justamente para poder nos manter as funções, a manter nossas funções vitais, justamente porque como você restringe demais né, faz uma restrição calórica, uma restrição alimentar muito, né, acentuada, o nosso corpo ele subentende que para poder se manter vivo, manter as funções do nosso organismo, ele reduz para poder jogar energia justamente para nossas funções vitais. Então, esse é um dos efeitos que a dieta muito restrita ela ocasiona. Por isso que geralmente essas dietas é, muito restritas, elas dão um resultado muito bom, dura um período curto, né? E depois, com o tempo, não vai surtindo mais efeito. Aí é o que acontece, as pessoas acabam desanimando e, consequentemente, acabam depois abandonando, por ficar desmotivado, por não estar conseguindo perder mais peso e também por não conseguir. É impossível a gente manter uma dieta restrita, muito restrita durante muito tempo. Então, nosso organismo acaba que a gente não consegue manter isso durante muito tempo. Até porque, além de a gente fazer essa redução do nosso metabolismo basal, a gente também acaba mexendo com a nossa parte hormonal. A gente acaba reduzindo o nosso metabolismo, reduzindo alguns hormônios como o T3, que é o hormônio da tireoide, consequentemente ele faz o nosso metabolismo reduzir também. A gente acaba aumentando a grelina, que é um hormônio que, né, que
causa o que dá o apetite, né, que faz o nosso aumentar nosso apetite. Então a gente acaba aumentando a grelina também, consequentemente você vai aumentar seu apetite. Então, aí a gente não consegue se manter durante muito tempo, durante essas dietas restritas. Aí por isso que a gente vai fazendo vai gerando esse efeito sanfona. Dieta restrita, perde peso rápido, não consegue se manter durante muito tempo nessa restrição calórica. Consequentemente, como a gente não consegue se manter nessa restrição calórica durante muito tempo, justamente por só fazer restrição calórica, tirar muitos nutrientes e perder peso rápido, e como eu disse, a gente acaba aumentando a nossa, diminuindo a taxa metabólica basal e aumentando a nossa, com o tempo, desregulando a nossa parte hormonal, e um dos efeitos é justamente aumentar a grelina, que é esse hormônio que aumenta a vontade de abre o nosso apetite. Consequentemente, você acaba comendo, tendo aquela vontade de comer mais do que você comia antes. Então, aí esse é o efeito justamente que acontece. Aí você faz, restringiu demais, acaba depois aumentando. E o que acontece nesse efeito sanfona? Geralmente, a gente, quando faz essa restrição calórica, como eu disse com você, como eu disse antes, e a gente acaba perdendo, como eu disse, como ela é muito, não é acompanhada, geralmente não é acompanhada de algum tipo de atividade física, geralmente é só essa restrição muito acentuada, e como eu disse que a gente acaba perdendo massa muscular também, o que acontece? Cada vez que você entra nesse processo desse efeito sanfona de perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha, o que acontece? Você faz a primeira vez, você faz uma dieta restrita. Beleza, perdeu lá, vamos dar o um exemplo aí, 10, 15 quilos, não sei, vamos ver. Só que esses 10, 15 quilos você perdeu de tudo, como eu disse. Gordura, proteína muscular, perdeu, né, diminuiu sua massa magra, nutrientes, líquidos, você perdeu tudo isso. O que acontece? Quando você volta a se alimentar, toda vez que você entra nesse período, você volta depois a reganhar esse peso que você tinha antes, ou até aumentar mais, só que acontece, você não consegue voltar a ter aquele nível de massa muscular que você tinha antes, que você perdeu. Por quê? Você não está estimulando, você não está fazendo nenhum tipo de atividade física, você não está se alimentando adequadamente. Então, o que acontece? Cada vez que você entra nesse processo de perde e ganha, o seu metabolismo só vai ficando mais lento, ele só vai diminuindo cada vez mais, justamente porque sua taxa metabólica basal ela vai diminuindo. Por quê? Porque você diminuiu sua massa magra, entendeu? Então, por isso que vai virar né, um ciclo vicioso. Você perdeu a primeira vez, reganhou esse peso, ou até um pouco mais, faz de novo, emagrece, faz a restrição calórica acentuada, tudo de novo, reganha o peso novamente, só que cada vez que você reganha esse peso, você vai perdendo massa muscular, só que você vai reganhando mais gordura. Você ganha mais gordura e perde massa muscular. Então, se cada vez que você vai entrando nesse processo, nesse ciclo vicioso, você vai abaixando mais sua taxa metabólica basal. Então, por isso que eu digo que a coisa que mais vai ajudar é justamente durante o processo de emagrecimento, para você evitar esse efeito sanfona, é justamente você começar a prática de alguma atividade física, principalmente ela sendo com exercício resistido, musculação, ou exercício que você faça calistenia, exercício que você faça algum exercício resistido, que seja com o peso do seu próprio corpo, não importa se você vai para a academia ou se você faz esse exercício em casa. O importante, além é porque às vezes as pessoas acham às vezes que entrar no processo de emagrecimento e vou fazer atividade aeróbica. A atividade aeróbica ajuda a metabolizar gordura, só que a atividade aeróbica ela não aumenta a nossa massa magra. Quando você não, como eu disse, quando você está numa dieta muito restrita de calorias, o interessante é você botar exercício resistido justamente por isso, porque só o exercício resistido, quando eu digo que você utiliza uma força ou com o seu próprio peso, ou com um pezinho, ou com um halter, ou com máquina, mas exercício
você utilize força, que você faça força. Esse tipo de exercício é o único que vai gerar hipertrofia, que vai aumentar seu nível de massa muscular, a sua massa magra. A gente só consegue aumentar a nossa taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal é o que, pessoal? A caloria que nós gastamos para nos manter vivos, em repouso. É a caloria que nós mantemos, que nós utilizamos em repouso. Simplesmente dormindo, parado, só para manter nossas funções do nosso organismo, para a gente se manter vivo. Isso é taxa metabólica basal. Então, para você aumentar essa taxa metabólica basal, para você gastar mais calorias, a única coisa que vai aumentar, gerar, você conseguir aumentar essa taxa metabólica basal é justamente você aumentando a sua massa muscular. Então, por isso que eu digo, o exercício resistido durante o processo de emagrecimento, ele é muito importante. Claro que aliado, se você aliar com uma atividade aeróbica, vai melhorar mais ainda, porque no cômputo total do seu dia a dia, você vai ter um gasto calórico mais acentuado, tanto no exercício resistido quanto no aeróbico. Mas nesse processo que as pessoas mais erram, que gera esse efeito sanfona, é justamente isso. Restringir demais a alimentação, a taxa metabólica basal baixa demais, consequentemente a gente perde muita massa muscular, e cada vez que você vai entrando nesse ciclo vicioso, você vai perdendo mais músculo, mais massa muscular, e sua taxa metabólica basal só vai abaixando. Então, por isso que eu digo, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, para poder ajudar a você sair desse efeito sanfona, é justamente comece a fazer uma atividade física, de preferência exercícios resistidos, que sejam, como eu disse, em academia ou em casa, mas adote, primeira dica, adote o exercício resistido. Que seja musculação, que seja treino funcional, crossfit, até pilates, mas que seja algum exercício resistido que ele vai te ajudar a gerar um pouquinho, uma hipertrofia, aumentar sua massa muscular. Mesmo que você não consiga aumentar essa massa muscular, o interessante é você fazer a manutenção dela durante o período de emagrecimento, durante o período que você está com uma restrição calórica mais acentuada. Porque dificilmente, como a gente vai ter restringindo a nossa alimentação, então a gente vai ter mais dificuldade justamente para poder gerar hipertrofia. Justamente por estar com os nossos ingerindo menos macronutrientes, micronutrientes. Então, a gente vai ter dificuldade, um pouquinho mais de dificuldade de gerar hipertrofia. Mas o interessante não nem é gerar hipertrofia durante esse período, é fazer a manutenção dessa massa muscular. Porque se você conseguir fazer pelo menos a manutenção dessa massa muscular, e você vai perder gordura, se você conseguir manter esse equilíbrio de manter essa massa muscular e só perder gordura, claro que a gente vai perder, é inevitável perder um pouquinho de massa muscular durante esse período. Você acaba perdendo um pouquinho, não tem jeito, justamente por causa dessa restrição de calorias e de macronutrientes, micronutrientes, a gente acaba perdendo um pouquinho. Mas se você gera um estímulo com exercício, então você vai conseguir manter um pouco, conseguir fazer uma manutenção dessa massa muscular. E com essa restrição calórica, você vai conseguir reduzir a gordura. Então, a sua taxa metabólica basal ela não vai abaixar tanto. Então, se você fizer isso tudo muito bem estruturado em relação à atividade física, em relação ao exercício físico, você ainda consegue não entrar nesse efeito sanfona. A gente erra justamente, a gente gera esse efeito sanfona justamente por quê? Porque você não estrutura uma alimentação. O que faz a gente emagrecer uma alimentação balanceada, não uma restrição muito acentuada, porque essa restrição acentuada a gente não consegue mantê-la durante muito tempo, durante um período muito longo, e, e a gente acaba gerando esse efeito platô, que é justamente por causa dessa taxa metabólica basal ser abaixada, e a gente não consegue fazer essa manutenção de massa muscular. Eu estou repetindo isso muito, mas para vocês entenderem legal, que não é viável você fazer essa restrição exagerada, porque a partir do momento que você exagerou nessa restrição calórica, você vai perder músculo e não vai conseguir ter um emagrecimento com qualidade. E nem fazer manutenção dessa perda de peso depois, porque seu metabolismo vai baixar demais e você vai acabar desregulando a parte hormonal, voltando a comer, e você não consegue manter durante muito tempo essa dieta, você acaba, consequentemente, quando volta a se alimentar de forma errada,
você acaba engordando mais, acumulando mais gorduras ainda e consequentemente, estando com a massa muscular mais comprometida, pior do que você estava antes. Então, isso gera o efeito sanfona, que toda vez que você faz isso, você, você perdeu, porque foi muito restrito, então, num período curto, isso funciona. Nesse período curto que ele funciona, você consegue ter essa perda, mas só que você não consegue fazer essa manutenção dessa perda justamente por isso tudo que eu falei com vocês, e você acaba entrando novamente. Aí depois você faz novamente uma restrição calórica acentuada, perde mais um pouquinho, perde massa muscular, engorda novamente. Então isso é efeito sanfona, por isso que a gente gera acaba entrando nesse efeito justamente por isso, por não ter o equilíbrio tanto na parte de fazer uma reeducação, não uma dieta restrita, mas reeducação à alimentação e não introduzir um exercício físico junto. É, é, a gente sabe, eu sei, a gente sabe que é difícil fazer isso, mas o básico para você conseguir emagrecer e evitar esse efeito sanfona, primeira coisa é fazer tentar balancear a sua alimentação, né? Introduza alimentos com bastante fibra, alimentos com bastante. Introduza mais proteína na sua alimentação. Tanto a proteína ela tem. Ela demora para ser digerida, consequentemente, por ela demorar para ser mais demorar para ser digerida, ela seu organismo acaba gastando mais energia para poder digerir ela, e também você acaba tendo uma saciedade maior. Sem contar que a proteína ajuda na manutenção dessa massa muscular, dessa massa magra, e, e ajuda até no período de ganho de massa muscular, ela ajuda também. Ela ajuda tanto na manutenção da massa muscular quanto no processo de ganho. Mas se você quer emagrecer com qualidade, bote mais proteína na sua refeição. É aconselhado a pessoas normais, adultos normais, a gente consumir de 0,8 até 1,2 de gramas por quilo de peso. Vamos arredondar para 1 grama por quilo de peso. Então, se você pesa 60 quilos, você tem que consumir pelo menos 60 gramas de proteína por dia para fazer a manutenção. Se você quer gerar uma hipertrofia, que já não é o caso, mas eu só estou explicando para vocês, a gente tem que consumir mais ou menos umas 2 gramas por quilo de peso. Então, uma pessoa de 60 quilos teria que consumir 120 gramas de proteína por quilo de peso. É bastante coisa, é difícil, mas a gente tem que manter a média pelo menos de uma grama por quilo de peso durante o dia, vai te ajudar a fazer essa manutenção dessa massa muscular. Então, introduza a proteína, que é uma das coisas que eu digo para vocês, que é justamente para ela ajudar na manutenção dessa massa muscular, ela vai te gerar mais saciedade, ela demora para ser digerida, então, consequentemente, ela gasta mais energia para ser digerida, e, e é isso aí. Outra também, as fibras também, alimentos que contêm fibra, alimentos integrais, geralmente os alimentos integrais, eles contêm uma grande quantidade de fibras. O alimento integral, geralmente, ele tem a mesma quantidade de calorias que um alimento que não é integral. Mas o que a diferença é justamente que ele tem uma quantidade de fibra muito maior. E a fibra, o que acontece? Ela funciona mais ou menos igual a proteína. Não é que ela funciona igual a proteína, mas ela demora para ser digerida. Consequentemente, ela também. O nosso organismo acaba, por ela demorar para ser digerida, a gente acaba gastando mais energia nessa digestão e ela também gera mais saciedade. Então, também uma outra coisa que você bota também: tire alimentos refinados, farinha branca, tente tirar um pouco e substituir por alimentos que contém fibra, alimentos que contêm alimentos integrais. É uma boa dica também. Então, a gente vai tirando aos poucos, você vai fazendo uma substituição de algumas coisas que vão ajudando a você. Claro que eu indico para todo mundo procurar a ajuda de um profissional, de um nutricionista, mas dá para poder também fazer alguns ajustes também que vão te ajudar também nesse período dessa busca pelo emagrecimento saudável. Outra coisa que eu já escutei até
uma nutricionista falando que eu achei bem legal dela falar. Ela falou: descasque mais e desembale menos. Descasque mais o quê? Frutas, pessoal. Utilize frutas na sua alimentação e tire um pouco de. Desembale menos, é justamente isso. Corte um pouco de alimentos industrializados. É, se você fizer essa troca também, souber fazer essa troca também, vai ajudar bastante também, nesse período também. Então, o que eu estou falando, para quem quer buscar o emagrecimento, a gente tem que, primeira coisa, tem que buscar o equilíbrio. Esse efeito, como eu estava dizendo, esse efeito sanfona, ele acontece justamente por quê? Justamente porque por a falta de equilíbrio. A gente já quer, como todo mundo quer buscar o imediatismo, quer emagrecer muito rápido, a gente acaba fazendo em excesso e não conseguindo fazer essa manutenção, porque por ser muito restrito, e acaba errando nisso. Então, eu aconselho, como eu disse, primeiro a buscar a ajuda de um profissional, de um nutricionista, mas dá para você fazer alguns ajustes na sua alimentação que não seja tão radical. A gente pode comer de tudo, mas regule na quantidade do que você vai comer, que a né, e que você vai conseguir emagrecer. A Claro, aliado com a atividade física, eu vou entrar nisso ainda, entendeu? Então, primeira coisa, como eu disse, consuma mais proteínas, alimentos integrais, alimentos que contêm fibra, vão ajudar. Frutas, como eu disse, tire um pouco do industrializado, consuma mais frutas. Outra coisa também, que vai ajudar vocês também. Procure ler, toda vez que vai ao supermercado, vai fazer alguma compra, procure, como eu disse até na outra live que eu fiz, procure fazer uma lista de alimentos que você tem, uma lista de ir ao supermercado, se alimente antes de ir ao supermercado para poder chegar saciado lá e não se render a tentações que você chega lá, o supermercado tem de tudo, é chocolate, é biscoito, é tudo bolacha, tudo que a gente, né, tudo que é tentação. Não que seja proibido, mas estipule um dia para você comer isso ou um horário que você, né, um dia na semana, no final de semana, mas vá bem alimentado ao supermercado para você não cair em tentação e comprar muita guloseima, porque quando a gente está com fome, a gente acaba indo no que é mais fácil. Geralmente a gente, quando está com fome, a gente fica com preguiça de preparar a nossa alimentação e acaba se rendendo à facilidade, geralmente da coisa que é industrializada. Então, quando você for ao supermercado, vá alimentada, faça uma lista das coisas que você tem, como eu disse, produtos integrais, frutas, coisas que sejam mais saudáveis para você, proteínas é ovo, carnes, o frango, que é um tipo de carne com um índice de proteína bem acentuado e pouca gordura, entendeu? Então, vá ao supermercado dessa forma, faça uma lista, vá alimentado, que você vai conseguir, né, não cair tanto em tentação. O outro, como eu estava dizendo, toda vez que você for comprar os alimentos, procure comparar. Vai estar na prateleira do supermercado, você vai fazer a escolha de algum alimento, de repente, procure sempre o rótulo, olhe atrás as informações nutricionais desses alimentos para você saber realmente o que você está consumindo. Ali atrás você vai saber a quantidade de macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, fibra, sódio, tudo isso que você tem ali, quantidade de calorias por porção. Então você vai ter uma noção. Então você faça um comparativo de repente para ver qual que compensa mais, porque às vezes pequenas coisinhas na nossa dieta, na nossa alimentação vão fazer a diferença no final. Então procure toda vez que for também vai virar acaba virando depois até uma rotina. Toda vez que você for ao supermercado, você vai começar a ler aquilo ali, e de repente você já vai, como geralmente a gente vai comprando os mesmos alimentos, vai, né, o pão integral, geralmente da mesma marca, alguma coisa, você vai saber, você vai depois, mais para frente, você já vai estar acostumado a comprar aquilo que você já sabe que faz bem para você, e você vai conseguir ir mudando aos poucos. Então, sempre leia os rótulos dos alimentos, que isso também é uma coisa que vai ajudar bastante. Essas pequenas coisinhas, no final, acabam ajudando, entendeu? Então, não esqueça de ler os rótulos também, que os rótulos também vão ajudar bastante nessa, né, nessa montagem aí de repente, da sua alimentação. Outra coisa,
durante seu almoço, você vai almoçar, procura encher o seu prato com 50% de legumes, vegetais, né, para poder te dar um, você já fica um pouquinho mais saciado, forrar um pouquinho o seu estômago um pouco melhor, e depois você entra com os alimentos que são mais calóricos também. Aí, consequentemente, como você já comeu comeu a salada primeiro, e ela já pesou um pouquinho, você vai, na hora que você for botar a comida que é um pouco mais calórica, você vai botar ela um pouco mais reduzida. Outra dica, como eu disse, invista em proteínas, então bota no seu prato uma porção de proteína um pouquinho maior, porção de, seja ovo, seja carne, porçãozinha um pouco maior, que aí também vai te gerar um pouco mais de saciedade também durante o seu almoço, porque, como eu disse, a proteína ela gera um pouco mais de saciedade do que o carboidrato. Então, a gente não deve zerar carboidrato. A gente precisa do carboidrato para poder. É a primeira fonte de energia que a gente tem é o carboidrato. Então a gente não. O erro que as pessoas cometem é zerar carbo. Não faça isso. É só saber comer, utilizar o carboidrato que ele vai te ajudar. Não zere porque isso acaba te atrapalhando. Você fica sem energia, não consegue treinar, tudo, né? Ele tem a função dele também. É só a gente saber utilizar ele. Outra coisa, evite refrigerantes também, tira o refrigerante também, corte o refrigerante também da sua vida também. Quer tomar refrigerante? Deixa para tomar no domingo, lá no seu almoço durante o domingo, um copinho só, e aos poucos você vai substituir ele, por de repente, por um suco de fruta natural, entendeu? E aos poucos a gente vai regulando isso tudo, pessoal. Essas coisas sim vão surtir efeito e não vão fazer você entrar nesse processo nesse efeito sanfona, de engorda e emagrece. Como eu disse, equilíbrio. Tudo essas dicas que eu estou dando para vocês vão evitar você fazer uma dieta muito restrita em caloria e voltar. Até porque o recomendável e o que a literatura demonstra para a gente, os estudos demonstram que para emagrecer saudável, o, o normal seria emagrecer meio quilo por semana. Então, as pessoas têm que ter paciência. Se você emagrece meio quilo por semana com qualidade, você não vai perder essa massa muscular que eu estava dizendo. Você consegue enxugar um pouquinho mais da gordura, um pouquinho de líquido, um pouquinho de excesso de retenção de líquido, você consegue emagrecer com mais qualidade, fazer a manutenção dessa massa muscular. Então, como a literatura diz, como a ciência mostra, meio quilo por semana, se você, em um mês você vai perder 2 quilos. É só você ter paciência e não buscar o imediatismo, que com o tempo você vai ver que você perdeu o peso que você queria. O que as pessoas querem buscar o imediatismo, você consegue perder rápido, como eu disse, nessa restrição muito acentuada, você perde rápido, só que você ganha o dobro depois, então não vale a pena. Aí você entra nesse efeito sanfona. Então, regule sua alimentação, faça uma reeducação alimentar, né? E principal que eu vou entrar agora, que vai ajudar vocês, como eu disse, é o exercício físico. A gente só consegue emagrecer com qualidade se exercitando. Como eu disse, justamente o exercício físico vai ajudar na manutenção dessa massa muscular, não vai deixar sua taxa metabólica basal baixar. E não é só isso. Quando você se exercita, você acaba. Quando você se exercita, você também gera um gasto calórico durante esse exercício. Então, além de você fazer a manutenção dessa massa muscular, você está gastando caloria a mais também. Então, é melhor, de repente, você se alimentar um pouco melhor e treinar bem, com aporte nutricional um pouquinho melhor, para você ter energia para fazer melhor seu exercício, do que você fazer uma restrição calórica atuada, não fazer exercício, consequentemente, você vai emagrecer bastante, mas vai perder massa muscular, vai ficar flácida, vai ficar com aspecto de doente, porque perde muito peso, perde muito nutriente, acaba desregulando toda a parte hormonal. Então é melhor o quê? Você reeducar sua alimentação, fazer o exercício físico. Eu não estou falando que seja para você fazer e sair na pressão. Comece devagar, comece no seu ritmo, mas não deixe de fazer. O exercício físico ele tem uma fundamental importância nesse processo de emagrecimento.
como eu disse, ele vai te ajudar na manutenção dessa massa magra e vai gerar um gasto calórico total no final do seu dia, um gasto calórico maior no final do seu dia. Além da sua taxa metabólica basal estar aumentada por você não ter feito restrição calórica tão acentuada, você vai ter o gasto calórico da atividade que você fez. E dependendo da intensidade que você faz essa atividade, você ainda fica durante um período de horas ainda queimando calor, queimando, com a seu metabolismo mais acelerado e queimando caloria ainda. Então, não deixe de fazer o exercício físico, ele é de fundamental importância para emagrecer, fazer manutenção dessa massa muscular e também regulação dos hormônios, estimular a produção de alguns hormônios, como testosterona, GH, outros tantos hormônios aí. Então, faça o exercício físico básico para quem quer emagrecer e não quer evitar o efeito sanfona. Pessoal, regule a alimentação, faça uma alimentação equilibrada e exercício físico, principalmente quando você está nesse período de emagrecimento, para fazer essa manutenção da massa muscular, exercício resistido. Se você não, independente de onde você vá, se seja academia ou em casa, faça o exercício resistido. Faça o agachamento, a flexão de braço, faça esses exercícios passada. Tem vários exercícios que você pode fazer em casa que vão te ajudar nisso também. Mas não deixe de fazer. E isso só vai funcionar você tendo consistência, fazendo o exercício todos. Tente fazer que seja 20 minutos, que seja 30 minutos. Faça pelo menos 5 vezes na semana. Arrume um tempo para você fazer e faça todos os dias, porque você vai fazer essa manutenção e vai emagrecer com qualidade e vai evitar justamente esse efeito platô, esse efeito sanfona que todo mundo que quer buscar o imediatismo né, acaba entrando. Então, básico é isso. Se alimente bem. Se você tem dificuldade de tirar algumas coisas da sua alimentação, você gosta demais, de repente, de chocolate, comece tirando aos poucos. Tem pessoas que, pô, tem vontade. Não é proibido você comer, de repente, depois do almoço, um pedacinho de chocolate. O problema é você comer a barra inteira. Então, tudo é equilíbrio. Tanto até para você fazer o exercício, até para você começar a se exercitar. Algumas pessoas param de se exercitar por quê? Porque querem fazer demais. Erram no excesso. Acabam, quando começa a se exercitar, querem fazer demais, acabam pulando etapa, porque até o exercício físico a gente tem períodos, tem etapas, tem uma periodização para você fazer os exercícios, de acordo com a sua condição física, com o seu condicionamento. O profissional ele está justamente para poder ajudar justamente nisso, periodizar o seu treinamento. Então, às vezes, as pessoas acabam errando, acabam se desmotivando porque chegam na academia, ou seja, ou só fazendo um exercício sozinho, ou sem orientação, acabam errando, porque às vezes começam demais, começam já querendo arrebentar com tudo e acabam desistindo. Ou quando não desiste, acaba se machucando. Então, comece devagar, comece no seu ritmo, porque às vezes você acha que é pouco, mas aquele pouco, com o tempo, vai virar muito. Você vai se condicionando, vai melhorando o seu condicionamento, a forma que você executa consequentemente, esse exercício. Consequentemente, quanto mais você vai fazendo, melhor vai melhorando o seu condicionamento físico, a sua resistência muscular localizada, a sua função cardiorrespiratória, você vai melhorando e, consequentemente, você vai melhorando os seus treinos. Você vai aumentando a intensidade do treino, vai aumentando um pouquinho o volume também. Então tem que ter paciência. Tudo é equilíbrio, tanto na sua alimentação quanto no exercício. Se você atrelar bem as duas coisas, tanto o exercício físico quanto a alimentação, você não vai entrar nesse efeito sanfona. Então a dica que eu dou para vocês é justamente isso: equilíbrio. Não façam restrição calórica acentuada. Comece com reeducando a sua alimentação, procura um profissional de preferência, mas se você não tem condições de procurar um profissional, regule algumas coisas, como eu disse, introduza mais proteína na sua refeição, tire um pouquinho de alimentos que tem farinha branca, substitua de repente por alimentos integrais,
tire um pouco de industrializados, consuma mais frutas, se hidrate, não esqueça de tomar água, pessoal. Aí se hidrate também. Outra coisa, não se esqueça de descansar. O sono é de fundamental importância também para o processo de emagrecimento e não só no processo de emagrecimento. O sono é de fundamental importância para a gente fazer né, a liberação de alguns hormônios. Né, alguns hormônios são liberados só durante o nosso sono, então melhore a qualidade do seu sono também, que vai ajudar você a ter mais disposição no outro dia para poder se exercitar e até para você se alimentar melhor, porque quando a gente acaba dormindo mal, não tendo uma boa qualidade do sono, além da gente não ter disposição para fazer nada, e a gente acaba liberando alguns hormônios como cortisol, que vai te deixar gera estresse, vai te deixar mal-humorado, você vai acabar também se alimentando mal também. Então, você vai acabar também por não ter uma boa qualidade do sono, não vai ter disposição para de repente para preparar uma boa alimentação. Então, o sono também é de fundamental importância. Se vocês fizerem tudo isso bem ajustadinho, se alimentar bem, se alimentar bem, descansar e se exercitar, sem correria, mas com consistência, sempre fazendo, né? Só a consistência, tanto na alimentação quanto no exercício, que vão te levar ao resultado. Então, se você tiver consistência, tiver paciência, aí sim vocês vão evitar esse efeito sanfona e vão atingir o resultado no final. E a última dica que eu tenho para passar para vocês é justamente para vocês evitarem esse imediatismo, estipule algumas metas curtas, de curto prazo, e que sejam plausíveis para vocês. Que você saiba que você tem condição de atingir essa meta. De acordo, de acordo que você. Claro, você vai criar uma meta que você tenha condições de fazer, como eu estou dizendo. Crie metas curtas para você atingir ela. Chegou nessa meta, atingiu a meta, vibre e comemore essa meta e estipule outra meta. Aí sim, com o tempo, você vai chegar onde você chegou. Claro, você vai ter aquela meta lá no final que você estipulou, que é a meta principal. Vamos dar exemplo aí, que essa meta principal seja de perder 15 quilos, mas que esses 15 quilos, vamos dar um exemplo, que você tem uma meta de perder 15 quilos em, sei lá, um ano, vamos botar um ano. Mas para você não ficar um ano é um espaço muito prolongado, é um tempo muito grande para você. Então, como é uma meta, é um período muito longo, você acaba relaxando e de repente não conseguir, acaba escorregando. Você acaba, eu tenho um ano, então de repente, como essa meta é longa, eu posso apertar lá no final e fazer o que é errado, que a gente entra nesse efeito sanfona. Vou tentar. Você vê que passaram de repente 6 meses, você perdeu só, sei lá, perdeu 3 quilos, e cola para 15 falta peso para caramba. Aí você vai ter que fazer isso tudo em 6 meses. Então, por isso que eu digo, crie metas mais curtas, de repente, de perder, como eu disse, crie metas de 6 semanas, né, de no máximo 8 semanas, assim, de 2 meses, no máximo de 8 semanas, de 6 semanas, de 4 semanas, que sejam, né, condizentes com a sua condição. Bota lá, sei lá, 2 quilos 2 quilos em 4 semanas, que já é bem apertadinho. Mas dá. Se você botar uma meta, de repente, de perder 2 quilos em, em 4 semanas, ou 6 semanas que seja, fica mais fácil de você perder. E você vai conseguir perder de repente, e você vai perder com qualidade, porque você vai se exercitar e fazer e restringir algumas coisinhas, mas de forma balanceada. Então, dessa forma, vocês conseguem atingir o resultado lá no final. Então, crie metas curtas, mas não esquecendo do seu objetivo final. Essa é a última dica que eu tenho para dar para vocês. Dessa forma, vocês vão conseguir atingir o resultado. Entendeu, pessoal? Então, lembrando, para evitar o efeito sanfona, não seja imediatista, seja equilibrado, tanto na sua alimentação quanto na sua, né, no seu, na prática do exercício físico, que dessa forma vocês vão conseguir chegar lá.
Eu vou terminar com essa dica aí. Fechar essa live aí com essa dica para vocês, justamente. Equilíbrio é tudo, tanto na alimentação quanto no exercício físico e também na qualidade do seu sono também. Dessa forma, vocês conseguem atingir o objetivo de vocês, entendeu? Equilíbrio é tudo. Não esqueçam, não importa onde você se exercite, se seja na sua casa ou na academia, não deixe de fazer o exercício. O exercício vai ser muito importante para vocês. Dessa forma, vocês vão atingir o resultado lá no final. E outra coisa também, que eu não falei também, não procure ficar se comparando com pessoas, de repente, com outras pessoas. Você tem que se estimular por você mesmo, você tem que fazer o comparativo com você mesmo. Cada um tem um biotipo, tem uma rotina de vida, então esqueça isso, porque fulano conseguiu mais fácil do que você, mas não se desmotive, entendeu? Façam por você, não desanimem, porque é difícil, realmente é difícil, emagrecer é difícil, não é fácil, não é como dizem, fazem propaganda aí de que é muito fácil, você vai a partir do momento que você vai criar essa rotina, que você vai criar né, uma constância em fazer as coisas, você vai sentir mais facilidade com o tempo. Mas o início é o mais difícil, é o início. Esse início é mais difícil, mas com o tempo vai ficando mais fácil. E depois vai virar rotina, depois de um tempo vira rotina, vai entrar e vai ficar mais fácil de continuar, entendeu? E é isso aí, pessoal. Até a próxima aí. Até a próxima live. Vou procurar sempre estar botando, né, conteúdos que sejam relevantes para vocês e tentar ajudá-los. Valeu, até a próxima.